Você já se perguntou como o campo magnético da Terra funciona? E como o Sol pode interferir nos sistemas globais de navegação e comunicação? Hoje, vamos explorar o campo magnético terrestre e entender o impacto das tempestades solares. Aqui, no Gerando Respostas. Para entendermos como o campo magnético da Terra funciona, é essencial conhecer a composição do nosso planeta. Embora a tecnologia atual ainda não permita o acesso direto às camadas mais inferiores da Terra, estudos baseados na análise de ondas sísmicas revelam informações importantes sobre a sua estrutura. Esses dados indicam que tanto o núcleo interno quanto o externo são compostos principalmente por uma liga de ferro e níquel. Apesar das altíssimas temperaturas do núcleo interno, que chegam próximo aos 6.000 graus Celsius, ele permanece em estado sólido. Isso ocorre devido à imensa pressão exercida pelas camadas sobrepostas do planeta, que impede a transição de estado do núcleo, mesmo em temperaturas tão extremas. Em contraste, o núcleo externo, também muito quente, está em estado líquido. É nesse ambiente que ocorrem correntes de convecção térmica, impulsionadas pelo calor proveniente do núcleo interno. Essas correntes movimentam o metal líquido e geram correntes elétricas. Como consequência, é criado o campo magnético terrestre através de um processo conhecido como efeito dínamo, resultante da relação entre eletricidade e magnetismo. Podemos observar a presença do campo magnético da Terra com uma simples bússola, que indicará o norte magnético da Terra em relação ao local que estamos na superfície do planeta. O Sol também possui um campo magnético próprio, gerado pelo movimento contínuo do plasma altamente condutor em seu interior. Esse campo é extremamente instável e dinâmico, e essa instabilidade é responsável por diversas atividades observadas na superfície solar. Fenômenos como manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal são todos impulsionados por variações e reconfigurações no campo magnético do Sol. Para entendermos melhor como o campo magnético terrestre interage com essa atividade solar, é importante compreender um conceito fundamental: os ventos solares. O vento solar é um fluxo constante de partículas carregadas, principalmente prótons, elétrons e íons, que o Sol libera a partir de sua coroa, a camada mais externa da atmosfera solar. Essas partículas são lançadas em todas as direções, atravessando o sistema solar. A Terra está em constante exposição a esse bombardeio de partículas solares. No entanto, o nosso campo magnético atua como um escudo, desviando a maior parte dessas partículas carregadas. As partículas mais energéticas que conseguem ultrapassar essa proteção são, em sua maioria, redirecionadas para as regiões polares, onde interagem com a alta atmosfera, mais especificamente a ionosfera, e originam os belos fenômenos conhecidos como auroras polares. No entanto, nem tudo é tão belo quanto uma aurora. Embora os ventos solares por si só geralmente sejam inofensivos, certos eventos de atividade solar intensa podem intensificá-los e transformá-los em verdadeiras ameaças. Esses eventos são conhecidos como tempestades solares. Trataremos aqui de dois tipos de eventos: as erupções solares e as ejeções de massa coronal. As erupções solares ocorrem quando há mudanças bruscas nas linhas de campo magnético do Sol, especialmente em regiões próximas às manchas solares, onde o campo é mais intenso e instável. Essa reconfiguração repentina do campo magnético libera uma enorme quantidade de energia, gerando bolsões de radiação eletromagnética, incluindo raios X e raios ultravioleta extremos, que são emitidos quase instantaneamente à velocidade da luz, a partir da superfície solar. Essas explosões de radiação podem acelerar partículas do vento solar a grandes velocidades, transformando-as em um fluxo perigoso de partículas energéticas. Esse tipo de radiação representa um risco significativo para satélites, comunicação por rádio e astronautas, já que eles estão fora da proteção oferecida pela atmosfera terrestre. Agora, para o evento mais extremo, as ejeções de massa coronal, ou CMEs. Elas ocorrem quando enormes quantidades de plasma solar, entrelaçados com campos magnéticos, são lançadas violentamente da coroa solar para o espaço. Diferente das erupções solares, que liberam radiação, as CMEs envolvem matéria física, bilhões de toneladas de plasma carregado eletricamente, que podem viajar pelo sistema solar a velocidades que ultrapassam os 2.000 km/s. Se uma ejeção de massa coronal estiver direcionada à Terra e encontrar nosso planeta no momento do impacto, ela pode comprimir o campo magnético terrestre, gerando tempestades geomagnéticas severas. Essas tempestades podem causar
Várias interferências de satélites e sistemas de navegação, com perda de comunicação em voos de alta altitude, interrupções em rede de energia elétrica e danos a transformadores e linhas de transmissão, como já ocorreu em 1989 no Canadá, e também riscos graves para astronautas. Em 1859, ocorreu a maior tempestade solar já registrada pela humanidade, o evento Carrington. Essa tempestade geomagnética causada por uma ejeção de massa coronal extremamente intensa foi observada e registrada pelo astrônomo britânico Richard Carrington, que notou um súbito aumento na atividade solar, seguido por fortes distúrbios na Terra. A magnitude do evento foi tão extrema que as auroras polares foram vistas em latitudes incomuns, chegando até as ilhas do Caribe. Relatos da época contam que trabalhadores acordaram no meio da noite, pensando que o sol já havia nascido, por conta da intensidade luminosa das auroras boreais. Naquele tempo, a infraestrutura tecnológica ainda era bastante limitada. A eletricidade estava em seus primórdios. Mesmo assim, os poucos sistemas telegráficos existentes sofreram com descargas elétricas e, em alguns casos, operadores relataram choques elétricos e papéis pegando fogo por conta dos equipamentos. Embora os danos tenham sido mínimos devido à simplicidade da tecnologia da época, se um evento semelhante ocorresse hoje, os impactos seriam catastróficos. Inclusive, quase fomos atingidos por um evento semelhante em julho de 2012. Nesse mês, o Sol lançou uma enorme ejeção de massa coronal, uma das mais poderosas já registradas desde o evento Carrington de 1859. A tempestade foi tão intensa que, se tivesse atingido a Terra, poderia ter causado colapsos em redes elétricas, falhas em satélites e interrupções globais em sistemas de comunicação e navegação. Cientistas estimam que a economia mundial poderia ter sofrido prejuízos trilionários, com meses ou até anos de recuperação para a infraestrutura afetada. Por sorte, essa CME passou por pouco pela órbita da Terra, cerca de 9 dias depois de nosso planeta ter estado exatamente naquele ponto do espaço. Em outras palavras, se a ejeção tivesse ocorrido apenas uma semana antes, o impacto direto seria inevitável. Esse quase acidente serviu como um alerta global sobre os riscos reais das tempestades solares e reforçou a importância de monitorar constantemente o clima espacial. Desde então, agências como a NASA e a ESA e centros meteorológicos espaciais ao redor do mundo têm investido cada vez mais em previsão e mitigação dos eventos solares extremos. Diante de todos esses riscos, a pergunta que surge é: como podemos nos proteger de tempestades solares? Hoje, graças ao trabalho contínuo de engenheiros, físicos e especialistas em tecnologia, temos meios de monitorar o Sol e antecipar eventos potencialmente perigosos. Satélites de observação solar fornecem informações essenciais sobre erupções e ejeções de massa coronal, permitindo tomar decisões rápidas para minimizar danos. Quando uma tempestade solar é detectada, equipes técnicas entram em ação para reduzir a atividade de redes elétricas e evitar sobrecargas, colocar satélites em modo de proteção, prevenindo falhas em órbita, ajustar sistemas de comunicação e navegação, como rádio, internet e GPS, garantir que os sistemas críticos sejam temporariamente desligados ou isolados, evitando panes generalizadas. Embora não possamos impedir a atividade do Sol, podemos nos preparar para ela, e é esse preparo, baseado em conhecimento, inovação e engenharia, que mantém em funcionamento tudo aquilo que depende da tecnologia moderna, da energia à comunicação. Gostou do conteúdo? Se inscreva para mais! Esse é o Gerando Respostas, um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC, onde você pergunta e o engenheiro de energia responde. Obrigado e até a próxima!